uma mensagem falada em mais de 200 línguas. É uma mensagem ouvida em mais de 210 terras. Guten Morgen. Guten Morgen. Es freut mich, Sie heute Morgen anzutreffen. É uma mensagem transmitida pessoalmente, onde quer que haja pessoas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Estamos tratando de compartir con nuestros vecinos un punto de vista positivo en cuanto al futuro. This Bible study aid, you can Isto faz parte da maior campanha de pregação que o mundo já viu. Uma mensagem que une milhões de pessoas em todo o mundo. Há mais de 100 anos, as Testemunhas de Jeová estão organizadas para realizar esta obra. As Testemunhas de Jeová são melhor conhecidas por sua obra de pregação. Do you believe the Bible is God's word or a book that man has written? Well, I'm not too sure. So you see, sir, Quem são realmente as Testemunhas de Jeová? São seus vizinhos, pessoas que você encontra todos os dias. Well, you're doing very well. You would never die ever, ever, ever. So then, Beth, what does it mean to get to know God? O que mais as distingue é seu programa de instrução bíblica. The righteous themselves will possess the earth. Mas como é organizada a sua atividade? Dirigida, financiada. Brooklyn, Nova York, sede mundial das Testemunhas de Jeová desde 1909. A Sociedade Torre de Vigia é uma entidade jurídica usada para publicar literatura bíblica. Betel, palavra bíblica que significa Casa de Deus, um nome apropriado para esses edifícios. Conhecida como Família de Betel, milhares de irmãos espirituais de diversas formações, de bom grado oferecem seu tempo e seus talentos. Tudo o que fazem em Betel relaciona-se com a ordem de Jesus em Mateus 24:14. Pregar as boas novas do reino em toda a terra. Watchtower, good morning. And what state are you calling Watchtower, from? good morning. Milhares de telefonemas são recebidos diariamente. Yes, on that question, have you been able to... Redatores respondem a perguntas bíblicas recebidas por carta ou por telefone. Não raro dirigem a atenção para os índices das publicações da Torre de Vigia. I'm sure you'll find some very helpful information that way. Now, when questions of this A nature, base das respostas são as Escrituras. Como diz 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. 7, verses 10 and 11. Sob a direção da comissão de redação, prepara-se oportuno alimento espiritual para a inteira organização, em forma de revistas, brochuras, livros e folhetos. Complementando as bibliotecas, artigos de jornais e de revistas são arquivados para a pesquisa adicional dos redatores. A pesquisa é meticulosa e cabal. As informações confiáveis e de peso. Redatores analisam o artigo antes de ser publicado. Pay attention and accept every word that proceeds out of the mouth
This is our proposed May 8th Awake magazine with the cover subject. Reuniões de planejamento das revistas são realizadas semanalmente. O grupo de planejamento examina e considera várias opções de capa antes da escolha final. Anyone have any comments now on which they prefer? Eles escolhem a capa do menino com a linda maçã vermelha, visto que ilustra tão bem o título, Uma Terra Purificada. Parece até que o menino pergunta, viverá para vê-la? Revisoras verificam a grafia, a gramática e a pontuação. O seu trabalho garante a clareza e a exatidão da linguagem. Ministério del Reino para Julio. Título em negrita. Tradutores são vitais para a divulgação das boas novas. Em todo o mundo, a Sentinela é impressa simultaneamente em mais de 60 idiomas, contribuindo para a união dessa organização internacional. Os tradutores têm de conhecer o sentido exato de palavras-chave da Bíblia no original. O computador armazena sutis variações de sentido. A Bíblia é o compêndio principal das Testemunhas de Jeová. Os serviços de tradução prestam assistência na tradução da Bíblia e de outras publicações para muitos idiomas. Programas de computador aceleram o processo de tradução e melhoram a sua exatidão. Imprimir literatura bíblica em mais de 200 línguas exige uma ampla gama de conjuntos de caracteres, do árabe ao hindi, do russo ao zulu. Nenhuma outra organização necessita usar tantos diferentes caracteres tipográficos e alfabetos. A sociedade projetou um ímpar sistema eletrônico de fotocomposição multilingüe, conhecido como MAPS, para compor segundo a língua que estiver sendo impressa. O MAPS é usado na produção de literatura vitalizadora que alcança pessoas mesmo nas partes mais distantes da Terra, numa forma que facilmente podem entender. Gravuras transmitem uma mensagem clara para todas as pessoas. Sua cor, brilho e nitidez são meticulosamente examinados. Gravuras, poderosas mensagens sem palavras. Imagens gráficas são usadas para estimular o coração e a mente. Trabalhando a partir de ideias aprovadas, os cenários são montados e fotografados, e depois desenhados ou pintados por artistas. Grab on the wrist, nice and tight. Very good, okay? Look him right straight in the eye. Membros da família de Betel não raro posam para fotos. Adereços e iluminação ajudam a recriar cenas bíblicas. Ensina seus modelos a transmitir o correto tom dramático. Good, very good.
O Departamento de Artes Gráficas conjuga fotos, artes gráficas e texto. Equipamentos modernos armazenam eletronicamente fotos e artes gráficas. Fotos armazenadas eletronicamente são facilmente ajustadas ao espaço reservado. Negativos de filmes são cuidadosamente posicionados para a montagem das páginas e envio à impressão. 3.000 negativos de filme são duplicados semanalmente e então enviados a 33 filiais impressoras ao redor do mundo. As provas de cor são examinadas quanto à qualidade e registro e daí enviadas à gráfica para impressão. Eyes look sharp. I'd say we're ready for press. O Parque Gráfico nas imediações e outros ao redor do mundo imprimem e encadernam literatura bíblica. Passarelas interligam todos os prédios. A sociedade montou sua primeira gráfica em Nova York em 1920. O objetivo ontem e hoje, publicar a verdade bíblica. O que aqui se imprime pode significar vida para o leitor. Jesus disse em João 17,3: Isso significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. São necessárias impressoras de alta velocidade para atender a crescente demanda de publicações das Testemunhas de Jeová. Nos últimos 70 anos, foram impressos 11 bilhões de publicações. Uma bobina de papel de quase 600 quilos dura apenas 32 minutos na impressora. O consumo de apenas um dia em Brooklyn, 160 bobinas, cerca de 1.600 quilômetros de papel, 61 milhões de páginas impressas. Impressoras menores imprimem calendários, formulários e cartas. A própria gráfica produz anualmente centenas de toneladas de tinta prontas para uso nas impressoras. Moinhos de tinta trituram pigmentos de cor até atingirem a consistência desejada. Melhores e mais livros é o alvo da encadernação, onde as páginas impressas se transformam em livros. Devido ao tamanho e peso, grandes livros de referência ainda exigem costura. As partes individuais, chamadas de cadernos, são juntadas e costuradas. Cadernos de livros menores são juntados e colados em equipamento de alta velocidade.
Os processos de encadernação incluem costura lateral, prensagem do dorso, prensagem para tirar o ar, serrar, aparar, prensagem geral, lixar e dourar. Apenas em Brooklyn, mais de 3 milhões de Bíblias e outros livros são produzidos por mês. O que seria de um livro sem capa? As nossas capas são duráveis e de fácil identificação. A qualidade das capas gravadas é verificada. São muito mais do que tinta e papel. Publicações bíblicas têm mudado o pensamento, as atitudes, os hábitos e a personalidade de milhões de pessoas, jovens e idosas. A Bíblia diz, em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e exerce poder, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Os leitores têm adquirido conhecimento exato da verdade bíblica e entendem o valor do trabalho que se faz em Betel. It is a pleasure to welcome you as new members of the Bethel family. O superintendente da gráfica dá boas-vindas a novos membros de Betel, citando Provérbios 20 e 29. A beleza dos jovens é o seu poder, ou vigor. Muitos serviços na gráfica exigem vigor. Encadernação de luxo. Aqui se produzem Bíblias com capa de couro de grande durabilidade. Todas as publicações produzidas aqui focalizam o livro mais usado pelas testemunhas de Jeová, a Bíblia. No decorrer dos anos, a sociedade imprimiu diferentes traduções da Bíblia. Já foram impressos uns 70 milhões da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Trata-se de uma tradução exata, simples e moderna da Palavra de Deus destinada ao estudo bíblico. Cerca de 50 milhões de exemplares. Poderá viver para sempre no paraíso na Terra, impresso em mais de 100 idiomas. Produzir livros é uma coisa, despachá-los é outra. O prédio na Rua Furman, 93 mil metros quadrados. Um terço dele usado pela expedição. Mais do que apenas de bom acabamento, estas ajudas para estudo bíblico contêm informações vitais sobre o futuro e orientações para uma vida mais feliz agora. Tantos livros, tão pouco tempo.
Em gravação especial, vemos em ritmo acelerado o sistema de esteira transportadora. Embora um crescente número de filiais imprima seus próprios livros, ainda há necessidade de despachar muitas publicações para outros países. Realmente, um testemunho do reino até a parte mais distante da terra. As publicações são entregues por caminhões da Torre de Vigia em centros de distribuição, onde congregações locais as apanham. Desde a pesquisa e escrita iniciais até a impressão e a encadernação, talvez uns 2 anos se tenham passado. Por fim, essa informação vitalizadora segue o seu destino. Os deficientes visuais têm acesso às boas novas através da tradução do Novo Mundo e de 60 outras publicações em braille. Matéria em disquetes da redação é transcrita para o braille e transferida para placas de gravação em zinco. Os deficientes visuais têm à sua disposição cada número da revista Sentinela por meio de assinatura. Como nas famílias de testemunhas de Jeová em todo o mundo, o dia em Betel começa com a consideração de um texto bíblico. It's time to begin our morning worship program, brothers. O presidente do programa de adoração matinal cordialmente saúda um painel de 4 comentaristas e os demais da família de Betel em Brooklyn, bem como os interligados por telefone nas fazendas da Torre de Vigia e no Centro Educacional de Patterson, Nova York. At the Watchtower Farms and also at the Educational Center at Patterson, New York. We want to also say good morning to the brothers who have tuned in with us at the branch. Uma vez por semana, a filial do Canadá também é interligada. O painel considera Atos 1:8. Sereis testemunhas de mim até a parte mais distante da terra. So now let's listen to what our commentators have prepared for us. Being effective witnesses means imitating Christ. As testemunhas de Jeová seguem o método de ensino de Cristo por se ajustarem às necessidades das pessoas. Dois fatores tornam eficaz o ministério das testemunhas de Jeová. Um deles é o contato direto com as pessoas e o outro, a mensagem que destaca o reino de Deus. O estudo pessoal é outro aspecto do programa de alimentação espiritual. As bibliotecas de Betel oferecem um lugar tranquilo para isso. A escola de novos dá aos novos membros da família treinamento bíblico adicional. O curso inclui palestras de membros mais antigos e considerações em classe. Toda segunda-feira, a família de Betel estuda em conjunto a Sentinela. Isto ajuda na preparação para suas reuniões congregacionais. O estudo bíblico em família é um hábito semanal das testemunhas de Jeová ao redor do mundo. Isto une as famílias e aprofunda sua espiritualidade. A família de Betel de Brooklyn reúne-se para esse estudo no salão principal e nos refeitórios. How do the scriptures describe Noah's righteousness and faith? Noah really proved that Membros da família de Betel dão respostas bem elaboradas às perguntas formuladas no artigo de estudo. No seu ministério de pregação pública, a família de Betel usa as próprias publicações que produz.
Oferecer a sentinela é um modo de levar as boas novas a pessoas onde quer que se encontrem. Prédios residenciais para a crescente família de Bethel têm sido projetados e construídos pela sociedade. Antigos hotéis e prédios de apartamentos foram comprados e reformados. Cumprindo leis locais sobre patrimônios históricos, o Hotel Bossert foi cuidadosamente restaurado, segundo a sua aparência original. Bethel de Brooklyn, lar de uma família de mais de 3.000 pessoas. Quem prepara as refeições, lava a roupa, cuida do lar. Para que os da família de Bethel tenham uma aparência asseada, digna de ministros, mais de 140.000 peças de roupa são lavadas por semana. O trabalho árduo abre o apetite. Em apenas uma semana, a cozinha prepara 1.200 pães e utiliza 26.000 ovos. Para reduzir o custo dos alimentos, a sociedade tem suas próprias fazendas. A 160 quilômetros de Brooklyn estão as maiores delas, fazendas da Torre de Vigia. Nas fazendas há diversos recursos para a produção, processamento e conserva de alimentos. Aqui se produz a maior parte das frutas, cereais, hortaliças, leite, mel, queijo, carne de porco, de boi e de frango para consumo da família de Bethel em Brooklyn e nas próprias fazendas.
Muito mais do que uma simples fazenda, boa parte das operações envolve a impressão e a expedição das revistas A Sentinela e Despertai. A Sentinela tem sido publicada ininterruptamente desde 1879. A tiragem aumentou de 6.000 exemplares em um só idioma para bem mais de 30 milhões de exemplares mensais em mais de 110 idiomas. O objetivo de A Sentinela é observar os eventos mundiais à medida que cumprem profecias bíblicas e exaltar a Jeová como soberano do universo. Despertai mostra como lidar com os problemas da atualidade usando a Bíblia. Aponta o verdadeiro significado por detrás dos eventos correntes, todavia, mantém-se politicamente neutra e não enaltece uma raça acima de outra. Importantíssimo é que Despertai edifica confiança na promessa do Criador de estabelecer uma terra paradísica. As revistas são empacotadas e enviadas a milhares de congregações que as aguardam. Mas que dizer de assinaturas pessoais? Cerca de 2 milhões de assinaturas são processadas nas fazendas da Torre de Vigia. Os dados das assinaturas são computadorizados e transmitidos à máquina automática de endereçamento de revistas, conhecida como a MAC, idealizada, projetada e construída pela sociedade. A Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia, fundada em 1943, forma 2 turmas por ano. Um curso bíblico intensivo de 5 meses prepara os estudantes para o serviço missionário em toda a terra. For instance, at Hebrews 6:18, Paul says, "In order that through 2 unchangeable things, that is, God's word and his oath, in which it is impossible..." Por meio de perguntas, os instrutores ajudam os estudantes a raciocinar à base das Escrituras, usando o método empregado por Jesus. Qual é o arranjo de Deus para juntar novamente todas as coisas? A administração a qual Paulo se refere em Efésios 1, 9 e 10. Good, with Jesus as the unifying agent. Jehovah instructed the prophet Jonah to go to Nineveh to give a witness. Quando Deus mandou o profeta Jonas ir a Nínive para dar testemunho, Jonas foi na direção oposta, a Tarsis. Aprendemos do estudo do livro de Jonas que sempre é sábio obedecer a Jeová já desde o início e não ser exigente na escolha de território. And we should not be choosy
about our territory. Os estudantes apresentam à classe os resultados de suas pesquisas. O rei Davi, embora perseguido, confiou a Deus a sua libertação. Yet consider this question: is the good news important to us? Um relatório sobre a vida de Jesus. As boas novas eram tão importantes para Jesus que ele se dispunha a dar a sua vida pela causa das boas novas. If we really want Jehovah's approval in life in the future. O histórico Teatro Stanley, agora restaurado, serve como salão de assembleias das Testemunhas de Jeová. Um bom local para a formatura de Gileade. Um dia especial para a inteira família de Betel. Discursos bíblicos são um destaque no dia da formatura. Um veterano membro da família de Betel lembra aos formandos e aos convidados que a Bíblia é a vontade expressa de Jeová, por meio da qual ele se apresenta e se revela. We know that many more millions are now held in Satan's dismal prison houses. So at Isaiah... Isaías capítulo 49 mostra que milhões, agora cativos da religião falsa, estão acatando a ordem de Deus de sair e estão sendo libertados. Em todos os quadrantes, norte, sul, leste e oeste, ocorre hoje uma mundial libertação espiritual. Worldwide liberation is now taking place. Yes. Um veterano de mais de 6 décadas de serviço em Betel diz aos formandos: para muitos no mundo atual, tudo que se relacione com religião é aborrecedor. Contudo, para as testemunhas de Jeová, adorar a Jeová é um prazer. Os formandos de Gileade têm hoje um motivo especial de alegria. Muitos meses e anos de preparativos e trabalho árduo levaram à formatura e a novas designações. Estes estudantes, e mais de 6 mil como eles, formaram-se em Gileade e ingressaram no campo missionário. Irão até a parte mais distante da terra. No primeiro século, o serviço missionário era supervisionado por um corpo de cristãos ungidos. Também hoje, a inteira organização mundial é dirigida por um grupo de homens ungidos chamado de corpo governante. This is called the Watchtower Educational Center, and it will be the permanent location of the Watchtower Bible School of Gilead for missionary training. O Centro Educacional da Torre de Vigia será a sede permanente da Escola de Gileade. Os prédios em que os estudantes vão morar e trabalhar são cercados de belas colinas e pomares. Haverá também uma confortável hospedaria para os visitantes. O Centro Educacional em Paterson, Nova York, é a maior construção já realizada pela sociedade. Com arquitetura projetada para se ajustar às características da região, será o lar de 1.200 estudantes e trabalhadores de Betel. O rápido aumento de testemunhas de Jeová exige expansão em muitas das 96 filiais. A produção de literatura e a construção de prédios custam dinheiro. Como são financiadas as filiais? Todas as despesas são cobertas por donativos voluntários. Não há taxas, nem dízimos, nem coleta. Seguindo o princípio bíblico, cada qual contribui conforme tem resolvido no seu coração. Mais de 100.000 peças de correspondência por mês são encaminhadas aos respectivos setores. O Departamento de Serviço corresponde-se com os superintendentes viajantes, supervisiona os territórios a pregar e registra as atividades do Ministério de Campo das Testemunhas de Jeová. Secretary, please take the following.
Ditar cartas aprovando novas congregações é uma das tarefas agradáveis do Departamento de Serviço. Todas as congregações precisam de anciãos, servos ministeriais, pioneiros e de um território para pregar. Aqui se cuida de que toda nova congregação seja assim beneficiada. Centenas de salões do reino são construídos anualmente pelas próprias testemunhas de Jeová. Com 50 novas congregações por semana, há uma constante demanda de mais salões do reino. Em muitos países, utilizam-se inovadores métodos de construção rápida. Alguns salões são construídos em 2 dias. Em todo o mundo, mais de 65 mil congregações estão organizadas em circuitos e distritos. Seguindo o modelo bíblico, o corpo governante envia superintendentes viajantes para instruir e encorajar congregações. O Departamento Legal ajuda a defender e a estabelecer legalmente o direito de liberdade de adoração. Advogados, também membros da família de Bethel, analisam processos levados à Suprema Corte dos Estados Unidos. As testemunhas de Jeová levaram 18 casos à Suprema Corte e têm defendido o direito de pregar de porta em porta. Jehovah justly then does not tolerate worship of any other god. He is the only true God. Congressos anuais são um destaque espiritual para as testemunhas de Jeová. Eles seguem o precedente bíblico estabelecido no antigo Israel. Le récit biblique révèle que lorsque les Israélites écoutaient Jéhovah, Os planos para congressos nos Estados Unidos começam no Departamento de Congressos. Os locais são analisados para que todos possam ver e ouvir o programa. Exercem-se cuidados com a localização e o tamanho do congresso. The truth is, no sincere person Em chinês, francês, inglês ou qualquer outro idioma, os congressos são eventos marcantes para pessoas de todas as idades. And this new publication presents much of that evidence in an easily accessible form. 社方現在集成同埋新出版一本書。 O lançamento de novas publicações é um destaque nos congressos de distrito. Réponse pratique. Into a new book, questions young people ask and answers that work. Tendo estudado as normas bíblicas e se ajustado a elas, novas testemunhas são batizadas em símbolo de sua dedicação a Deus. Não é um fim em si mesmo, mas o começo de um ministério ampliado, partilhar as verdades bíblicas com outros. Good morning, engineering. Sí, hablo español. ¿En qué le podemos ayudar? A expansão mundial exige o planejamento e a construção de novos prédios. Engenheiros ensinam técnicas de construção usadas nas filiais no mundo inteiro. Aulas sobre uma variedade de profissões dão aos trabalhadores a necessária aptidão. Por curtos períodos, testemunhas de toda parte nos Estados Unidos oferecem seus serviços na área de construção. Desde 1984, mais de 13 mil serviram como trabalhadores temporários. O espírito colaborador deles e de suas famílias é muito apreciado. We thank you very, very much for that.
Havendo 96 filiais da sociedade no mundo, o Departamento de Construção não limita suas atividades aos Estados Unidos. Voluntários internacionais complementam a mão de obra local na construção e ampliação de filiais. Quizás moverlo al otro lado del edificio, excavarlo quizás lo más pronto posible. Is all the insulation now finished on these steam pipes? このスチームパイプの保温は全部終わりましたか？全部終わりました。Good. No Bethel de Brooklyn, a manutenção regular poupa dinheiro e conserva os prédios e os equipamentos em boas condições. Técnicos e trabalhadores especializados servem nos bastidores para manter a organização funcionando suavemente. Muitos aprendem sua profissão em Bethel. Salas e escritórios exigem mobília. A renovação do estofamento é feita aqui por mãos diligentes. No estúdio são gravados dramas bíblicos, livros da Bíblia e artigos de A Sentinela e Despertar. And edited for release on cassette. This is Jehu Drama, page 17. Dramas bíblicos são uma parte emocionante dos congressos anuais. Interpretação dramática e música estimulante revivem os eventos bíblicos. Did it go all right with Zimri, the killer of his lord? Who is with me? Who? Let her drop. Treason! Treachery! May the gods repay you. May the gods repay you. This is the Watchtower, April 15th, take 2. Study article. Prepare for delivery. A gravação em cassete de artigos da Sentinela e de Despertai possibilita a muitos aumentarem seu conhecimento de assuntos bíblicos vitais para uma fé sadia. And of the conclusion of the system of things are clearly in evidence. The features of that sign first began to appear over 75 years ago. Duplicação de fitas. Fazem-se milhares de cópias em alta velocidade. Escuchando al gran maestro, Jesús, el gran maestro. Bobinadeiras enrolam a fita gravada em cassetes a uma velocidade de até 130 km por hora. 30.000 audiocassetes podem ser produzidos por dia. As revistas A Sentinela e Despertar em cassete são despachadas às dezenas de milhares. Anualmente, milhares de pessoas visitam Bethel e ficam encorajadas. Convidamos-lo cordialmente a visitar a sede mundial ou qualquer uma das filiais e ver pessoalmente mais a respeito da organização que leva o nome. Uma orquestra composta de testemunhas de Jeová reúne-se no Bethel de Brooklyn 2 vezes por ano. As composições originais que eles executam e gravam serão apreciadas por milhões.
Okay, we're rolling. This is VTB 42, take 1. Imagine a Terra ser transformada num paraíso. Quão alegre o novo mundo será. O espírito de paz e de fraternidade cristã em todo o globo, com toda a criação louvando a Jeová. Erguei os vossos olhos e observai os campos, disse Jesus, que estão brancos para a colheita. Desde que essas palavras foram proferidas, milhões têm sido ajuntados. A colheita continua. Quem está incluído na colheita hoje? Pessoas sinceras, que anseiam condições melhores na terra. Pessoas que desenvolvem o genuíno amor pela verdade através do estudo sério da Bíblia e da sincera aplicação da sua mensagem na vida diária. E à medida que o amor pelas boas novas aumenta também o desejo de partilhá-la com outros. As testemunhas de Jeová em todo o mundo têm sido treinadas como organização para ajudar o seu próximo a edificar fé na Bíblia. Betel de Brooklyn, a sede mundial. Não apenas uma organização, uma grande família de voluntários de diferentes formações, trabalhando ombro a ombro, alegremente devotando a vida a serviço das necessidades de seus irmãos em todo o mundo. É um prazer estarmos unidos com você no grandioso cumprimento das palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8. Sereis testemunhas de mim até a parte mais distante da terra.